E o Galo, hein? E o Galo? Galo ganhou, Galo tá classificado, ganhou nos pênaltis, num sofrimento danado, hein, Galo? Galo, desempenho de novo deixando a desejar, mas nesse momento, mata-mata, competição com muita grana envolvida. Alô, CBF, faz o Pix, faça o pique, o Paulo Azeredo, com mais do Galo, fim de semana já tem Campeonato Brasileiro, Paulinho. Alô, Thiago Reis, alô você ligado no Rádio Esportes da Itatiaia, nesta quinta-feira, o atleticano respirando aliviado, né, Thiago? Porque o Atlético acabou perdendo para o Ceará na Arena Castelão nesta quarta-feira por 2-1, mas em mais uma noite heróica de Everson, que defendeu 2 penalidades e que bateu o último, dando ao Atlético a vitória nos pênaltis, classificou o Galo para as oitavas de final. Com a classificação, o Atlético faturou 3 milhões de reais. E agora aguarda para saber em sorteio qual será o seu adversário na sequência da competição nacional. Por falar em competição nacional, sábado é o Mirassol, 6h30 na Arena MRV. Aliás, a venda de ingressos já começou ontem, na quarta-feira, às 10 da manhã. Ingressos a preços populares, a partir de R$30. E o Barba, na coletiva, ele foi muito enfático em dizer que neste momento o time precisa do carinho, do abraço do torcedor. Por isso conta com a presença mais uma vez maciça do atleticano na arena contra o Mirassol, sábado 6h30, para ajudar o Atlético a vencer o jogo e subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Para este jogo, temos algumas dúvidas no Atlético, né? O Vitor Hugo, meio atacante, se vai ser liberado do departamento médico, e junto com ele, lá estão também o Juan, zagueiro, ainda o Scarpa, meio atacante, e agora o Bernard, que também passou a ser dúvida, já que foi para Fortaleza, mas acabou nem ficando no banco no compromisso da Copa do Brasil. Vamos aguardar então o Atlético treinando ainda hoje na quinta-feira, sexta e sábado, repito, 6h30, Arena MRV. Tem o Galo contra o Mirassol em busca de 3 pontos importantes no Brasileirão da Série A. O Cassierra ainda luta, né? Você vê o Cassierra buscando o jogo, propondo, correndo. O Reinier, meu Deus do céu. E o Minda, cara, tem que alguém fazer um tratamento nele, porque dá 30 minutos de jogo, tá morto. Ele dá ali 1, 2, 3 piques e acabou, né? Ele afoga completamente. É bom jogador, o Minda. Dito isso, o Alexandre Simões, Galo está classificado. É olhar agora, né? Se apegar esse copo meio cheio. Galo está classificado. O Galo está a 4, 5 pontos ali da parte de cima da tabela do Brasileirão. Na Sul-Americana só depende dele, né? Com os 2 jogos que tem para poder avançar. É resultado versus desempenho. O desempenho é terrível. O resultado deu bom. Boa tarde, Simões. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Ale. Boa tarde quem acompanha a gente. É isso, assim, Copa, e eu falava isso ontem na turma do bate-bola, o principal da Copa é você avançar de fase. E o Ale colocou aí, o Atlético está nas oitavas de final, e oitavas de final da Copa do Brasil, tudo pode acontecer. Por quê? Porque os 16 clubes vão estar todos no mesmo pote. Todo mundo pode jogar contra todo mundo. Então os 16 classificados, ninguém tem nem previsão, não tem nem pote 1 e pote 2. É um pote só e vai tirando a bolinha lá e vai formando os confrontos da próxima fase. Ô Thiago, eu acho que assim, tem alguns aspectos que a gente precisa destacar nesse time do Atlético. Claro, a expulsão com 3 minutos do Cissé, que mostra uma falha da equipe. Jogava pelo empate, toma um contra-ataque com 3 minutos num escanteio a favor, e o jogador tem que fazer a falta, que acaba que é um pênalti e sendo expulso. Isso compromete completamente qualquer esquema tático, qualquer formação, qualquer tentativa de jogo. Mas tem um ponto, Thiago, que me chama muita atenção. Eu acho que esse time do Atlético, tá? Ele, do ponto de vista emocional, eu acho que ele tá completamente abalado e comprometido. E eu acho que não seria diferente por tudo que a gente vê acontecer. A confiança foi lá embaixo, né, Simões? A gente tem a entrevista do Barba. Sim. Que foi um desastre. Após a entrevista do Barba, a gente tem a situação envolvendo o Hulk, que era a maior referência do time, o maior ídolo desse elenco, e tudo que acontece com o Hulk. Aí a gente tem um nível de pressão externa absurdo sobre esses jogadores. Um nível de pressão externa absurdo sobre esses jogadores. O Barba pegando toda essa situação, e a gente não pode esquecer que envolve ainda nomes do tamanho de Scarpa,
Um nome do tamanho do Dudu, e a gente tá falando aqui de 2 jogadores que num passado recente foram craques do Brasileirão, cara. Num passado recente, esses jogadores foram craques do Brasileirão. E de repente são jogadores que a impressão que a gente carrega é de que estão fora do plano. Tá? Então, eu percebo que esse time do Atlético, do ponto de vista emocional, ele está completamente abalado. E você que faz muita zona mista, você pode reparar, uma palavra muito utilizada nas equipes é confiança, né? Buscar a confiança, pegar a confiança, ter a confiança. E esse time do Atlético, a impressão que me passa, né? Esse grupo do Atlético, é que a confiança está lá embaixo. A confiança está lá embaixo. Por tudo o que acontece no bastidor, no ambiente do clube, mas também pela pressão externa. Pela pressão externa, que é sofrida por eles acessando rede social ou acompanhando programas, que seja na mídia tradicional, no YouTube. Então, é um momento muito complicado e muito delicado, tá? Muito complicado e muito delicado. Que o Atlético e o atleticano, eles tenham força e sabedoria para poder superar esse momento. Até porque tem compromissos importantes até essa parada para a Copa do Mundo, quando com certeza irão acontecer coisas dentro do Atlético. Tem a sequência da Sul-Americana e tem também jogos muito importantes do Campeonato Brasileiro, quando o Atlético tem como desafio se distanciar dessa zona de rebaixamento. Mas eu acho que o componente emocional é muito forte nesse time do Atlético, tá? E de repente pode afetar até o garoto Minda, por exemplo. Porque existe um termo no futebol que é o famoso afogar, né? E o jogador jovem, ele sofre muito disso, tá? Ele sofre muito disso. O correr errado, o querer mostrar, tá? E o querer mostrar que eu tô dizendo não é o querer mostrar do Lianco que entrega a paçoca, jogo sim, jogo não. É justamente essa coisa de tentar se entregar mais do que deve e mais do que consegue e de repente ter um comprometimento físico. Então, vamos ver como o Atlético vai levar esse restante de temporada até a parada da Copa, mas eu acho que o trabalho psicológico é muito importante no Atlético, tá? A confiança está lá embaixo, com certeza, e a gente percebe isso em muitas das ações dos jogadores em campo. Teve mais uma também, viu? Que quando ele vai fazer essa recomposição, ele tá com 3 zagueiros que realmente eu também não entendo. Esses 3 zagueiros dele eu não entendo. Deve ser pra um marcar o outro, né? Não? Só pode ser. Mas o Lian continua querendo sair driblando todo mundo, achando que é o Beckenbauer. Impressionante como ele entrega a paçoca. Mas de qualquer forma, ele não foi o pior dos zagueiros, porque tá o Vitor Hugo lá, né? O Vitor Hugo sempre garante esse título de pior zagueiro do mundo. Mas o que acontece? Ele tira um zagueiro para fazer 2 linhas de 4, e aí o zagueiro que ele tira, milagrosamente, não é o Vitor Hugo. É o Ivan Roman. De novo, né? De novo. Então, assim, o que passa na cabeça? Ele tem lá 2 zagueiros, o Vitor Hugo e o Ivan Roman. O Vitor Hugo ou a minha avó? O Vitor Hugo ou qualquer outro? Como é que ele deixa o Vitor Hugo e tira o outro? Então, assim, ontem foram vários equívocos mais na Copa do Brasil, que só volta depois da Copa do Mundo, que meio que dá uma zerada, né? Para aqueles que conseguem a sua classificação. O importante é passar de fase, mas deixou várias lições. Porque o Atlético ainda está na Sul-Americana, tem uma disputa aí no Campeonato Brasileiro, onde está apenas 1 ponto da zona do rebaixamento. Então, que fiquem as lições. É muito importante que o Barba aprenda as lições, porque ontem, olha, teve mais sorte do que juízo. Eu confesso, não comemorei o gol do Pacini. O único momento que eu comemorei ontem foi a defesas e o chute final e a classificação final após a batida, cobrança de pênalti do Everson. E eu nem comemorei, aqui é Galo, vamos, vamos. Não. Eu comecei a elogiar o Everson, ídolo, Everson, eu comecei a gritar Everson. Eu exaltei o Everson e não a classificação do Galo. Gente, eu nunca me vi numa situação assim. E eu tô falando aqui com vocês, gente, correndo um risco enorme de vagabundo recortar essa merda aí, tirar de contexto, entendeu? E fazer hater em cima de mim, não tem problema. De hater, gente, enfim. Mas o importante é a consciência tranquila e a cabeça no travesseiro e saber que tá fazendo o certo e sendo verdadeiro com vocês aqui.
A postura do time em campo ontem, com 10 em campo, gente, nada justifica. Essa mesma base de elenco, não todos, obviamente, mas essa mesma base de elenco foi para a Argentina e perdeu uma Libertadores que me dói até hoje, que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Com um jogador a mais, 40 segundos do primeiro tempo, eles conseguiram tomar 3 gols do Botafogo. O Botafogo, com um jogador a menos, engoliu o time com 11. Ontem, nós com 10, parecíamos que nós tínhamos 7 em campo, 8. Não parecia que nós tínhamos 10, não. Parecia que tinha 8, 7. Parecia que tinha expulsado 3 do jogador do Galo. Entendeu? 4. Então, nada justifica a postura, nem a expulsão do Cissé. Não era para ter jogado tão mal da forma que jogou, mas jogou mal demais. Mas muito, 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 muito além do que deveria jogar. Nada justifica a atuação que o time teve ontem. Aliás, justifica a falta de vontade, de compromisso, de empenho, de representatividade. Né? Esse time aí, meu amigo, é um time sem alma, tá? É um elenco fraco, limitado, ruim, a conta do chá. Tá? Ou nem a conta do chá, deixa a desejar até nisso, tá? Enfim, então que postura vexatória, vexatória. E eu falo, estão acostumando a gente nem tá percebendo. Ontem o Galo tava tomando 2-0, tomou o primeiro, tomou o segundo, eu fiquei estático. Aí minha esposa virou pra mim e falou assim, mas que é isso? O Galo tá perdendo, tá tomando ferro aí, você não tá falando nada? O que tá acontecendo? Tá vendo o jogo mesmo? Eu falei, tô, e eu com o celular na mão anotando, tem um monte de coisa anotada aqui. Eu não tô conseguindo ter reação mais, cara. Sabe? De fato, eles estão acostumando a gente com isso aí. Tá acostumando. Se fosse em outra oportunidade, o Galo perdeu um jogo desse aí, no meio do jogo eu tava doido. Eu ficava maluco dentro de casa, sozinho. Eu revirava o quarto inteiro de loucura, de insatisfação com esse time aí. Hoje em dia, tá acontecendo as coisas, eu já estou anestesiado. Eu já estou anestesiado. Me deram a vacina, né, de se contentar com a mediocridade. Tô tranquilo, já assim, já não dói mais, gente, não tá doendo mais, né? Enfim, então, uma postura acima de tudo deplorável desse time, né? Uma postura deplorável, muito complicado. E aí, vamos lá. Olha isso aqui, gente. O Ivan Román fez uma partida boa ontem. Jogou pouco tempo, mas de novo, mal demais. O Vitor Hugo a gente já conhece muito bem, né? O Renan Lodge, que partida horrorosa do Renan Lodge. Credo, como é que o Renan Lodge consegue ficar assim, né, cara? Joga bem, joga mal, joga mal, joga bem, joga bem, joga mal, joga mal, joga bem. Não tem uma regularidade. Nossa, meu Deus, o Pacini ontem botou o Renan Lodge no banco. Partida deplorável do Renan Lodge também. Né? O Franco, como sempre, um fantasma em campo. Não consigo lembrar para vocês nenhum lance do Alan Franco ontem. É inacreditável esse Alan Franco. Eu fico besta, como é que ele consegue ser uma presença assim, um fantasma em campo? Ele não te ajuda, também não te atrapalha muito. Ele fica ali, mas você sabe que ele tá em campo. Quando você abre a escalação, você tá vendo aqui, ó lá, Alan Franco, camisa 21. Não lembro de um lance do Alan Franco em campo ontem, né? Tomás Pérez, fraquíssimo. Cissé não tá pronto ainda, não tá pronto, deixou claro isso ontem. Reinier, eita, Barba, e aí fica difícil, né, Barba? Fica muito difícil, Barba. O Alaminda também totalmente sem ritmo que eu falo é questão física, tá? Falei errado, totalmente, o físico do Alaminda já tá estourado, não tá aguentando, precisa de um descanso, mas vai descansar agora contra o Mirassol, um jogo de 6 pontos do Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo como é que é complicado? Como é que o planejamento é mal feito? E o Cassierra, coitado, que passou fome lá no ataque. Só chegava canhão para ele dominar, né? E ainda assim, fez uma finalização, a única finalização para fora do Galo, e conseguiu fazer alguns pivôs ali na frente, né? O Cassierra, e deu assistência, se eu não estou enganado, foi ele que deu assistência pro Pacini. Tá, gente? E aí, cara, tem muita coisa. Quando entra Natanael e Coelho, aí a gente pensa assim, nossa, a esperança do atleticano é Natanael e Coelho. Mas enfim, faz parte. Mas o tempo é o senhor da razão. O tempo é o senhor da razão. As coisas, né? Enfim, aí uma atuação dessa aí, pra mim, os jogadores tinha que ter protesto em Confins. Um desembarque desses caras. Tinha que ter protesto na sede, tinha que ter protesto no CT, entendeu?
tá muito fácil, a torcida, uma parte da torcida não cobra, uma parte da imprensa não cobra, não vou generalizar, né? Obviamente, tem muita gente boa aí, muita gente boa, né? E é isso. Quando você tenta fazer uma parada, eles vão arrumando um jeito de... Vai jogando a sujeira de baixo do tapete, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá, vai empurrando o problema, vai empurrando, vai ofuscando, vai omitindo. O pior cego é aquele que não quer enxergar, tá? O pior cego é esse, beleza? Fala massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Obrigado você que assistiu até aqui, tá bom? Se curtiu, deixa o like aí para aquela força do canal, como sempre vocês fazem, muito obrigado. E aqueles que estão chegando agora, não se inscreveu ainda, nem conhece o canal, dá uma folhada aí no canal, olha os vídeos passados aí, se tem cada notícia interessante que talvez você não esteja sabendo. Então, dá uma olhada geral aí no canal para você conhecer. E aqui fica o meu convite para você estar aqui se inscrevendo no canal, tá? Deixa aí o seu like, ajuda demais o canal a continuar crescendo, para ele indicar para mais torcedores do Atlético. E assim a gente aumentar esse canal aqui, tá bom? Dá essa força aí pra gente, tá? Ativa também o sininho de notificação, para toda vez que sair uma notícia, você vai ser avisado. E assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece dentro do Clube do Atlético Mineiro, tá bom? E se você puder também tá tirando um tempinho para compartilhar com os amigos que curtem o Galão, tá? Será de grande ajuda aqui pro canal, a gente agradece demais, tá bom? Fiquem à vontade que esse canal aqui ele foi feito para vocês, tá? Para atender todos vocês, a gente fica sempre atento a todas as notícias, trazemos notícias aqui todos os dias para vocês, de domingo a domingo. Então, fica à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá bom? Fiquem à vontade. E você que assistiu aí a partida, deixa um pouquinho do que você assistiu, você que chegou agora no canal, não conhece, deixa aí um pouquinho da sua análise da partida que teve. O Galo jogou mal, jogou bem, o que você acha do Everson, do Pacini e do Cissé, né? Que, né? Infelizmente teve um azar aí, né? Tem a falha do Lianco, então deixa aí a opinião de vocês. Eu assisti, gente, eu vi, o Lianco não estava no seu lugar quando tomou o gol lá do Galão, tá? Ele não estava no seu lugar onde deveria estar, então ele estava fazendo outra função em outro lugar, ou estava perdido, não sei, mas enfim, essa é a minha opinião. Deixa aí de vocês, eu quero saber em outros momentos da partida. Fique à vontade, o canal de vocês, a participação de vocês é muito importante para o canal, e eu agradeço a vocês pela preferência de estarem aqui conosco, e a gente espera que vocês fiquem aqui com a gente, tá bom? Um forte abraço, massa, tamo junto, e até a próxima. Valeu!